Buenas tardes, é uma alegria muito grande poder compartilhar com todos nosso trabalho, meu e de minha companheira Ariadne Marinho. Vamos abordar aqui pouquinho daquilo que viemos trabalhando em uma perspectiva historiográfica. Abordaremos a compreensão da imagem entre a história da ciência e a história da filosofia da ciência. Percebemos uma grande assimetria na compreensão da imagem entre os dados do passado, aquilo que nos revela a história da ciência, que contrasta com o conservadorismo de uma filosofia da ciência que desconsidera o uso da imagem. Então, pois bem, vou começar. Um dos filósofos da ciência mais conhecidos, sem dúvida, foi o físico estadunidense Thomas Kuhn. Em 1962, Kuhn publicou A Estrutura das Revoluções Científicas, uma obra que teve uma grande aceitação, especialmente entre os investigadores das humanidades e ciências sociais. O propósito de Kuhn em sua obra era reformular a identidade das ciências naturais e, para ello, recorreu à história, à sociologia, à psicologia e, em certa medida, também à história da arte. Com linguagem que privilegiava a experiência visual, afirmou, entre outras coisas, que a arte e a ciência não estavam tão distantes assim, aunque seguiam sendo sempre empresas distintas. Em 1985, em la obra El fin de la modernidad, nihilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna, o filósofo italiano Gianni Vattimo afirma que a proposta de Kuhn serviu de grande estímulo para a adopção de modelo estético em el exame de las prácticas científicas a partir da segunda metade do século XX. Ao adoptar uma postura epistemológica que impedia a comparação entre os paradigmas que guiavam a ciência e prescindia assim da noção de verdade como critério único de validação de seus contenidos. Em opinião de Vattimo, cito, o êxito do discurso de Kuhn, de las discussões que propiciou e mais em geral, a difusão em diversas formas de uma vasta tendência ao anarquismo epistemológico, parece não só haver hecho impraticável a distinção entre ciência e tecnologia, por um lado, e a arte, por outro, sino e, sobretudo, haver remitido, em certo modo, o próprio desenvolvimento das ciências a modelo estético. Fim de la cita. Sin embargo, em contra do pronóstico do filósofo italiano, Thomas Kuhn era conservador, lo qual não era realmente uma surpresa, já que Kuhn procedia de uma família tradicional judia e adinerada, que poderia haver se escandalizado facilmente por los desconcertantes logros artísticos de los anos 50 e 60. Assim, pues, sua compreensão tanto da ciência como da arte parecia obedecer ao esquema aristotélico das atividades humanas, a saber, teoria, ação, produção. Neste sentido, para Kuhn, a ciência consistiria em uma atividade teórica ou de investigação hipotética, e a arte como exercício material, associada à produção física de obras. Assim, lejos de la figura incendiária que projetavam os positivistas lógicos, o conservadorismo de Kuhn era visível, entre outros rasgos, em sua concepção da imagem. Em comentários sobre as relações entre arte e ciência, artículo publicado em 69, o físico destacou as diferenças intenções en arte e na ciência com as que se produziam as imagens. Em sua opinião, cito, por muito atípicos e imperfeitos que sejam, os quadros são produtos finais da atividade artística. É o objeto que o pintor pretende produzir. As ilustrações científicas, por el contrario, são, a lo sumo, produtos incidentales da atividade científica. Em geral, são elaborados e às vezes analisados por técnicos e não por ar científico para cuya investigação proporcionam os dados.
Fin de la cita. Los argumentos del físico, es decir, la imagen como medio o expediente instrumental para la ciencia y como ambición terminal y concluyente para el arte, mostraban no una posición individual, sino un pensamiento compartido por una parte importante de los historiadores y filósofos de la ciencia de la época, una interpretación que partía del artefacto visual y era extensiva a toda la actividad artística. El historiador estadounidense Lynn White Jr. fue uno de los primeros en señalar, en el artículo Natural Science and Naturalistic Art in the Middle Ages, la escasa atención que sus colegas prestaban al discurso visual, ya sea como prueba científica o como documento histórico. Para White Jr., que escribió 20 años antes de Kuhn, es extraño, cito, es extraño que los historiadores de la ciencia hayan prestado tan poca atención al desarrollo de las artes visuales. Fin de cita. Casi 30 anos después de la observación del historiador, Kuhn y otros investigadores siguiendo manteniendo una mirada oblicua sobre los aspectos cognitivos y la dimensión epistemológica de la descripción visual. Sin duda, la educación textual y la formación basada en el lenguaje matemático de los historiadores y filósofos de la ciencia, que, una vez que los científicos naturales emigran al ámbito filosófico y histórico, contribuyeron a la obturación de los diversos imagéticos, la obturación de los discursos imagéticos en los estudios histórico-filosóficos de la ciencia. Una observación, sin embargo, muy distinta a la de los propios trabajos científicos. Nota-se aí a gran asimetria en la comprensión de la imagen, fornecida pela história de la ciência, e a las reflexiones elaboradas pelos filósofos de la ciencia. En 1976, el investigador holandés Martin Rudwig publicó un largo artículo, Emergence of the Visual Language for Geological Science, en el que demostraba que la formulación de la linguagem visual era o fue fundamental para la promoción de la geología como disciplina autónoma. Entre los siglos XVIII y XIX, se utilizaram símbolos gráficos e derrubos mais ou menos realistas para visualizar dados empíricos, tratados como informação real e não como representações simbólicas. Foi em esta época, mediados dos séculos XIX, quando se hicieron más frecuentes las expediciones naturalistas y los viajes de circunnavegación, en los que los ilustradores asumieron una función vital, la de registrar visualmente pueblos y territorios desconocidos para el público europeo. Más que reproducir los esquemas del arte visual con los que fueron educados, estos grabadores, soldados formados artísticamente, pero que no recibían consideración de artistas, tiveram que inventar nuevos expedientes plásticos de registro para mantener la verosimilitud y el realismo según la sensibilidad de la época y los proyectos de la expedición. En su artículo, Rudwig demostró que el interés por la imagen acompañó el desarrollo de diversas disciplinas científicas y eran importantes no como instrumentos, según pensaba Thomas Kuhn, sino como logros científicos propios, como datos de la actividad del científico. Desde la antigüedad, campos como la geografía, la astronomía, la medicina y, en la época moderna, la química, la mecánica, la botánica, la geología y la antropología física se vieron igualmente favorecidos por la formulación y el uso de la iconografía. Así, aunque no se puede considerar que Kuhn tenga razón en su comprensión instrumental de la imagen, hay que estar de acuerdo con su proyecto de valorización de la historia, ya que, en este caso, el análisis de los datos del pasado revela que la elaboración y el uso de la inscripción visual en las ciencias naturales coinciden con la aparición de la reflexión filosófica sobre el mundo natural. En 1807, Schelling escribió un célebre discurso con motivo de la fundación de la Academia de Ciencias de Múnich, en el que subrayaba los vínculos entre el arte y la ciencia, destacando así en particular las relaciones que ambas actividades,
arte y ciencia, mantenían con el discurso visual. En efecto, entre los siglos XVIII y XIX, se crearon géneros literarios para coger mejor las imágenes derivadas de las expediciones naturalistas o de los meros passeios por el campo, como as viagens pintorescas, os viagens pintorescos. E se popularizaram então distintos meios para elaborar a inscrição visual, como a aquarela e a litografia. Junto com as tecnologias que permitiram a impressão e reprodução de pinturas e gravados, se ampliou a circulação do conhecimento e o alcance das ciências naturais. Foi também durante a primeira metade do século XIX quando Alexander von Humboldt desarrollaria labor cuya preocupação imagética quedaria patente em obras como Quadros de la Naturaleza e a Geografia de las Plantas. Humboldt entendia a representação pictórica da natureza como uma forma de construção naturalista e, deste modo, como uma forma de acceder ao conhecimento de los fenômenos naturais. Aqui está uma Beihasen de Humboldt, incluída em sua obra Geografia das Plantas, em que Humboldt escreve sobre a imagem. Mais tarde, entre as décadas de 1860 e 1870, Charles Darwin manejou espécimes fotográficos de forma pioneira, recortando e editando fotografias individuais para luego reelaborá-las em composições que seriam publicadas em suas obras. Esto não só facilitou a ampla aceitação do meio em los ciclos científicos, sino que também contribuiu a formatear a cultura visual da época. Aqui está uma imagem em detalhe e na plancha que está em la obra Expression of the Emotions in Men and Animals de Charles Darwin, de 1872. Um período, vale dizer, em que a fotografia era uma novidade para as ciências. Pouco a pouco, através das obras de Darwin, a fotografia se considerou um reflexo da realidade menos afetado que as pinturas de los artistas. Darwin marca, assim, um período de transição em la compreensão do artefato visual no ofício de científico, de la fabricação artística ou la manual, para o que Daston e Galison denominaram enquanto objetividade mecânica. Os investigadores mencionados e outros anteriores, como os famosos casos de Galileu Galilei, René Descartes, Leibniz, Goethe, demonstraram, cada um na sua maneira e através de laboriosas investigações filosófico-naturalistas, o potencial cognitivo da iconografia, revelando sua própria dimensão epistemológica. Em suas obras, as imagens não eram só ferramentas de la visualização de funções, sino de hecho componentes importantes de construção e projeção de las realidades. Em las últimas décadas, este tipo específico de produção, a imagem em contexto científico, ha adquirido maior notoriedade, tanto como objeto de preocupação teórica, quanto estimulada por las sensibilidades contemporâneas e seus novos regimes de visualidade. Autores de distintas nacionalidades e de diversos campos disciplinários han elaborado sofisticados expedientes teóricos e metodológicos na busca de uma compreensão mais completa e precisa da função da imagem em el contexto das ciências naturais ou ciências empíricas. Menciono, entre outros, as investigadoras Julia Voss, Victoria Hogg e Cynthia Pyle. Destaco aqui, nesse sentido, o caso de Otávio Bueno, brasileiro residente nos Estados Unidos, professor da Universidade de Miami. Otávio Bueno recorre à filosofia del arte em sua análise das inscrições visuais em um contexto científico. Para o investigador, a distinção entre uma imagem científica e uma artística consistiria em sua função primordial, é decir, em las ciências exatas ou em las naturales, a inscrição visual se elabora com o fim de fazer visível um dado específico ou um determinado fenômeno natural. Um exemplo notável e recente se refere à ilustração do Black Hole de la galáxia M87 em la constelação de Virgo, que foi publicada em 2019.
Sin embargo, un logro extraordinario y que, por supuesto, tuvo una amplia repercusión, incluyendo el Premio Nobel en 2020 para destacados estudiosos de la materia, como el físico matemático Roger Penrose. Sin embargo, la imagen representada no es una investigación fotográfica, sino una traducción pictórica de datos estadísticos, es decir, una construcción artificial realizada por decenas de personas a partir de datos matemáticos recorridos en diversas regiones del mundo a través de radiotelescópios. Según Bueno, a imagen assim serve como prueba que ajuda a la assimilação de la informação em um processo de construção del conhecimento, não um espelhamento, mas um artefato construído. Assume, então, uma atribuição cognitiva em uma interdependência entre a visualidade e o entendimento, é decir, entre a mirada, a percepção y el entendimiento. Estas dimensiones, valga decirlo, constituyen la experiencia de la imagen en la historia y en la filosofía de la ciencia. Muchas gracias.